Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo é sobre Cloud Native. Isso mesmo, a gente vai falar e abordar muitos quesitos aí relacionados ao desenvolvimento para a nuvem, a tudo que roda, e entender um pouquinho o que é esse Cloud Native, né, da onde surgiu, no que ele é fundamentado. E isso está muito relacionado, né, com o movimento que já vem há anos, o movimento cloud, vamos dizer assim, né? E hoje a gente vai bater um papo aí sobre isso e o que é correlacionado com isso também. Eu sou o André Seco. Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria. A gente já bateu um papo sobre Cloud Native, tem muito assunto legal. A gente vai falar sobre a SNCF, sobre Docker, sobre Kubernetes, sobre .NET nessa jornada, sobre Aspire, que a gente vai falar lá na frente, DAP, Azure Container Apps, tem muito assunto para a gente abordar hoje. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e assim como em outras coisas da vida, não caiam em papo de coach dizendo que tudo é Cloud Native, porque não é. Bom, para a gente começar aqui, acho importante a gente definir, né, o que é o Cloud Native, por ser até duas palavras em inglês, entender da onde que surgiu isso, mas entender por que desse nome, por que Cloud Native, por que é nativo da nuvem ou algo assim, a tradução aproximada, né? A ideia de Cloud Native se parte da ideia de usar os recursos de cloud do jeito que a cloud é, e não adaptar o que você já tinha ao modelo de cloud. Então você nasce de uma ideia que antigamente você adaptava as aplicações que você trabalhava ali on-premise, e aí com o advento da cloud você passa só a migrar para a cloud, então ela não foi pensada originalmente a ser nativa para aquele cenário, e daqui a pouco passa a usar aqueles recursos. E quando você está no ambiente de cloud, você tem um monte de facilidades, só, claro, tem um preço. Tem um preço de complexidade, tem um preço de custo mesmo financeiro, mas tem um monte de facilidades para quem tem demanda de negócio que precisa disso. Então o Cloud Native vem da ideia de você projetar para a nuvem e ser a primeiro ambiente de deploy daquela aplicação ser a nuvem em si, com os recursos que ela traz, pensando em grandes nuvens. Essa parte de Cloud Native tem uma forte ligação com open source, né? Então, o que acontece? Você vai usar tecnologias que têm aí a sua aplicação em vários cenários, e em cima disso a ideia é que você também não fique preso numa nuvem, né? Então, quando você vê muitas vezes um grande player de nuvem falando, olha, esse serviço meu é Cloud Native, é bom você ficar com um pouco com o pé atrás, porque na verdade um serviço proprietário não é Cloud Native. Você pode ter tecnologias que você pode utilizar que vão funcionar na nuvem A, na nuvem B, na nuvem C. Então é bom levar em conta que Cloud Native tem uma forte ligação com open source e que não é um produto proprietário que Azure, AWS, Google Cloud ou outra nuvem oferecem, né? Só queria continuar, né, nessa definição para o pessoal entender bem. Então a gente entende que Cloud Native seria aplicações que já nascem eu sabendo que eu quero rodar na nuvem e não eu quero adaptar para a nuvem, certo? Não só querendo, mas você também a gente está falando de projetar para o melhor uso possível dos recursos desse novo cenário. E aí, conectando com o que o Renato disse, eu queria perguntar para vocês, será que eu pensar para a nuvem envolve que eu tenho que pensar de forma agnóstica em relação ao provider de nuvem, seja ele AWS, Azure, Google, enfim, ou eu devo focar em um provider específico? Eu acho que você tem que partir de um pressuposto agnóstico, até porque você pode ter cenários multi-cloud. De repente você desenvolve um produto, mas você vai estar vendendo para empresas que trabalham nas mais diferentes nuvens, ou até mesmo você pode estar trabalhando na empresa A, um belo dia essa empresa A é comprada, e você fala, putz, e aí, vamos desenvolver
redesenvolver tudo agora, né? O que eu vi sobre Cloud Native era que Cloud Native não existia a briga pelo lock-in. E aí vem outro adjetivo, que é o Cloud Agnostic, que se você juntar Cloud Native com Cloud Agnostic, você tem sim um cenário para qualquer lugar. Mas entendo eu que sim, é possível você ter lock-in, você está preso a uma cloud específica, e aí depende muito de qual o seu apetite para complexidade. O cenário que o Renato falou foi bem interessante, porque quando você está falando de multi-cloud, é quando se você quer ser tolerante à queda daquele cloud provider. Aí você é obrigado a ser cloud agnostic. Não tem nem para onde correr. Mas você consegue ser ainda cloud native focado ou dependendo de um cloud específico. Não é bom, tem seus problemas, mas é possível. Ou até pelo seu modo como você distribui sua aplicação, né? Se você vende ela afirmando que para o seu cliente, você consegue rodar ela em qualquer ambiente de nuvem, dependendo qual seja o que você tem na sua empresa. Se você usa AWS, isso aqui vai funcionar, vai rodar com tais e tais serviços. Se for Azure, vai rodar com tais e tais serviços. Então eu entendo que também pode ser uma estratégia de quanto você está aberto para vender, claro, se não for um SaaS, né, que você cuida da infraestrutura ali, né? Mas se for um modelo mesmo que se você... for, até SaaS. Também. Mas eu digo assim, se você quer distribuir o software, você vende a sua aplicação e instala, né? Implanta ela em qualquer ambiente de nuvem. Aí eu acho que já vira um pré-requisito até de ter share de mercado ali, você ser agnóstico de provider de nuvem, né? Sim, faz sentido. Mas aí é negócio, aí você está falando que é um argumento de venda. Exatamente. E aí tem a questão que a gente comentou, né? Muitos serviços aí que são de nuvens específicas só existem naquelas nuvens. Existem serviços parecidos em outros providers, né? A gente vê aí um Azure Functions da vida, existe o AWS Lambda do outro lado, né? Mas eles não são, vamos dizer assim, compatíveis entre si. Pode ser que tenha algum processo que faz eles ficarem compatíveis. Hoje está surgindo muitas coisas desse gênero, mas assim, nativamente eles não são sistemas compatíveis, serviços compatíveis, aliás. Então, até foi bom, né, que o André levantou o ponto de serverless. Serverless é um ótimo exemplo de lock-in e de você ficar preso a serviços proprietários em nuvem, né? Porque você pega o Azure tem Azure Functions, a AWS tem AWS Lambda, tem Google Functions, e em cada um desses cloud providers você implementa, mesmo que seja .NET, ou Java, ou Node, ou Python, você implementa suas funções de uma maneira totalmente específica, seguindo um framework específico, não há uma padronização entre as nuvens, né? E daí você fala, putz, e aí, o que eu posso fazer? No caso do Azure Functions, tem até uma alternativa que é você rodar Azure Functions junto com o Keda. Mas ainda assim, é um quebra-galho, até porque você vai estar rodando Azure Functions na Amazon, de repente num cluster Kubernetes, mas vai ter que apontar para o Azure por causa de algumas dependências que a Azure Functions tem. Então acho que se você for buscar algum caminho semelhante a serverless, tentando criar uma implementação cloud native e até pensando em reduzir o custo que você teria usando algum desses três serviços, o caminho seria usar Kubernetes junto com o Keda, o Kubernetes Event Driven Autoscaling, que inclusive a gente vive falando em lives, né, no canal .NET a respeito, né, Luiz? Isso aí. A gente tem também um papo sobre a CNCF mais tarde, ainda nessa para discutir um pouquinho sobre a ligação entre a CNCF e o Kubernetes, que é um ponto bem interessante que muita gente não se atentou ainda. Legal. Bom, agora que a gente falou, entendeu o que seria esse Cloud Native, né? O Luiz até comentou, né, um pouquinho da diferença em termos de desenvolvimento, quando a gente desenvolve algo Cloud Native pensando já na nuvem, né?
mas outras diferenças que a gente teria com um desenvolvimento convencional, né? Ou vamos tratar aqui entre aspas mais antigo, quando a gente pensa numa aplicação sem visar a nuvem como primeiro caminho ali. O que a gente poderia destacar aqui de diferenças? Primeiro que você pensa no servidor. O seu servidor tem um nome, tem um CPF. Então, seus servidores A, B ou C, eles não são números. Não é um pool de servidores aleatório que você pode ter 2 ou 50, dependendo do volume, e você ele é só um número. Não, ele tem CPF, ele tem um nome, talvez. Então, quando você está pensando on-premise, você está pensando nesse desenho mais chato. O hardware não é ilimitado, quer dizer, você não pode botar mais de 10 teras de disco do dia para a noite sem ter comprado previamente esse disco, ou importado, sei lá o que. Então o desenho da aplicação ele está limitado a essa visão onde a infra é limitada por si só. Fora o que a gente está falando de plataforma sobre essa infra, né? Porque quando a gente está falando de plantar no servidor, não está falando de container, está falando de plantar direto no servidor físico. A gente está falando de banco de dados, alguém tem que previamente provisionar esse banco de dados para você. E esse alguém não é algo automático que você pode botar um script. Quer dizer, hoje você até pode, mas não era nessa linha que se pensava antigamente. E aí tem coisas, inclusive, vindo do Cloud Native para o mercado on-premise, para que você pode reaproveitar aqui dentro de casa também, como essa parte de scripting, com uma parte de infraestrutura como código, que é uma tendência Cloud Native, que você vê ela expandindo, furando a bolha do Cloud Native para atender também o modelo on-premise, aquele modelo antigo, e por aí vai. Tá dando a volta, né? A gente está indo para a nuvem e a nuvem está trazendo lições e boas práticas para o on-premise também, para facilitar a vida, né? Bem pontuado essa questão de infraestrutura como código, né? E até porque ambientes on-premise, como se disse, é sempre muito custoso, né? Configurar, ajeitar bem certinho, coisa que na nuvem são toda a complexidade ali é abstraída por uma boa plataforma de nuvem, né? Uhum. E um ponto que eu vejo aqui que tem bastante influência no desenvolvimento mesmo, quando a gente pensa em Cloud Native, é que o modelo de você desenvolver pensando que você tem ali um ambiente on-premise ou você tem um ambiente que vai ser provisionado na nuvem, pelo menos essa é a minha impressão, queria ver de vocês. Quando você sabe que vai para a nuvem, você já tem um pensamento, eu sei que a nuvem pode rodar muito mais fácil em várias instâncias, auto-scale e tudo mais, então eu sou obrigado a pensar na hora que eu estou desenvolvendo em suportar isso. Enquanto no modelo on-premise, muitas vezes, como o Luiz comentou, a gente tem um servidor, você nem se atenta que talvez tenha uma segunda instância em outra máquina e você não pode persistir dado na sua aplicação, tem que cuidar com uma variável estática, outra ali, com a própria questão de usar sessions, enfim, todas essas coisas que tornam sua aplicação stateful, né? Então, eu acho que isso contribui bastante na hora do desenvolvimento já. Eu tenho um ponto ali diferente, porque eu lembro de aplicação de 2010, que a implantação aqui no Brasil era do DPVAT, hoje eu posso falar porque, enfim, tem 10 anos. A aplicação de 2010, implantando em 2015, em 2014 capotou, a gente foi refatorar em 2015. E, cara, tinham 2 servidores, de 32, naquela época 32 GB no servidor era muita coisa, mas eram 2 servidores de 32 GB naquela época. Já tinha essa demanda para on-premise, já existe, entendeu? Há bastante tempo. Essa de ter mais de uma aplicação, ela não tem escala infinita. Você não pode botar mais um hardware ali do nada, tipo, subir a terceira instância sem custo de um operador de ops, indo lá apertar botão e configurar. Mas você já tem Farm, inclusive a Microsoft trabalha com Farm e Garden desde 2000, sei lá. Sim, é um negócio assim que já existe bastante tempo, mas o meu ponto é para o desenvolvedor médio que está naquele ambiente on-premise, ele
Ele já sofria com isso, cara. Ele já sofria com isso. E talvez ele não tenha conhecimento. Não, é esse o ponto. Você estando num modelo mais fechado, ou seja, mais difícil de criar um servidor a mais, de subir isso em 2 instâncias, eu vejo que isso atrapalha o pensar de forma que a sua aplicação pode rodar em 2 instâncias. E isso foi erro dos desenvolvedores por muito tempo em não se atentar a isso. E aí a aplicação toda foi desenvolvida mantendo o estado. É só a gente procurar aí no mercado que tem aplicações a rodo que são desse tipo, e quando você pensa, agora está gargalando um monte, vamos conseguir rodar em 2 instâncias, você vê que todo o sistema foi amarrado de uma forma que ele não escala. Esse é um problema clássico, né? A gente até já discutiu em lives, em episódios aqui do Dev Show, né? Assim, a aplicação está tão mal projetada que se você levar para a nuvem, você não consegue tirar proveito do básico da nuvem por conta de limitação técnica, né? O que seria esse básico? Escalabilidade, que é uma coisa que você pegar um serviço banal no Azure, na AWS, na Google Cloud, vamos pegar lá o App Service, eu sempre esqueço o nome do serviço na Amazon, alguém de vocês... Elastic Beanstalk. Ah, tá. Esse mesmo, né? Então, o que acontece? Putz, cara, são serviços que você consegue escalar com uma facilidade tremenda, né? De repente, se você tá... vamos pegar aí um legado, né? Mas é um legado que já foi criado no .NET Core. Putz, você consegue colocar isso num container e de repente rodar no Fargate da Amazon ou no Container Apps da Microsoft. Então tem várias coisas que dá para fazer se a aplicação não está tão avacalhada assim, mas em muitos casos a aplicação está extremamente avacalhada. É até o BBS, até o BBS roda a aplicação do .NET Framework. Ele não tem limitação quanto a isso, não. O App Service também, ele roda acho que desde o 4.7. Dá para rodar de boa. A primeira coisa que eu vejo que é muito clara quando você já pensa em nuvem, você já tem essa visão que a nuvem te dá poder computacional, entre aspas aqui, ilimitado, você já fica muito atento de como você vai paralelizar processamento, como você vai permitir a escalabilidade disso. E eu acho que num modelo muito mais assim contido ali, né, em termos de poder de processamento, pode ser que para desenvolvedores mais desatentos isso passe despercebido, né? A mesma questão de tipo, eu vejo muito isso com a própria questão, aqui não é pauta, né, mas a própria questão de já ter enfrentado problemas de performance e ter que paralelizar processamento, ou até utilizar um mecanismo de fila, né? Até a pessoa não ter vivenciado ou experimentado trabalhar com um mecanismo de mensageria ali no meio das suas aplicações e poder, vamos dizer assim, distribuir o processamento por vários workers, o pensamento do desenvolvedor geralmente é fazer tudo proceduralmente. Cara, mas até com fila. Dor de cabeça é imensa. Assim, o cara olha para mensageria, assim, eu falo isso há 10 anos falando de mensageria. O cara olha para mensageria e ele acha que é só uma estrutura de dados. Aí ele não entende porque a estrutura de dados gera escalabilidade, resiliência, performance. Ele não entende como é que se conecta só uma estrutura de dados. E o final das contas é porque não é só uma estrutura de dados. Ser uma fila é a característica mais commodity, mais simplista da jornada de mensageria. O cara não consegue, por exemplo, enxergar, no caso da mensageria, se falar de eventos, então, pior ainda, né? Mas assim, o cara não consegue enxergar que o principal benefício da mensageria também, além da resiliência, é você usar um protocolo de comunicação extremamente rápido, né? E claro, se der alguma falha, tem a questão da resiliência. Em HTTP, se dá uma falha, você só tem alguma resiliência se você implementar manualmente uma retentativa disso, né?
Nem isso, porque se for um deploy no meio do caminho, se o processo que tiver fazendo isso sofrer um deploy, quer dizer, você tomba a instância e cria de novo com uma nova versão, você perdeu. Já era daí. Você já perdeu. Outro ponto em relação ao HTTP é que no HTTP você precisa fazer com que o load balancer saiba que exista uma nova instância. Quando você fala de mensageria em geral, ela é reativa. Então, assim que estiver disponível para processar, ele vai se conectar processando sem que o broker tenha que saber, ou tenha que descobrir, ou tenha que, enfim, receber uma atualização. O próprio cliente se conecta lá, pega o que tem que fazer e começa a trabalhar. Se inverte o fluxo, né? Exatamente. Então, para alguns cenários de escala instantânea, sair do HTTP tem vantagens. Claro que você não sai tudo. Você tem um usuário na ponta que está no browser, beleza. Mas processamento de background, coisas que acontecem decorrente dessa mensagem, você pode sim tirar proveito, reduzindo o trade-off de você demorar ali 1, 2 segundos, ou dependendo do cenário, minutos, depende do nível de escala que você está, ou do problema que você tem para resolver com essa escala. Você pode resolver isso com mensageria. Bom, a gente fez a comparação aqui de algumas coisas mais antigas, falamos de servidor aqui, como que a gente implantava antigamente, fazia o deploy no IS, coisa antiga, né? Apontava para um server, todas as... era outro mundo, né, comparado com o que a gente tem na nuvem hoje. CI, CD, coisas que depois foram, como o Luiz falou, né, práticas que se firmaram muito para aplicações Cloud Native, né, a necessidade de ter um pipeline automatizado já tinha no on-premise também, né, mas a gente vê esse movimento acontecendo muito mais forte na nuvem. Não tanto, muito diferente. Mas com Jenkins da vida, on-premise, até scripts PowerShell, né? Quando a gente fala de Jenkins, cara, a gente fala da proeminência do Jenkins a partir de 2008, mais ou menos. Então, a gente está falando de Cloud Native a partir de 2009. Então, há um casamento aí com os interesses, entendeu? Há um casamento aí dos... Porque assim, a gente está vendo uma evolução de internet com celular rápido, o que é o iPhone chegando em 2007. A gente vê velocidade de conexão aumentando progressivamente, digitalização das empresas absurdamente acelerada naquele tempo. Então, coisas que não existia nada online, você passa a ter muito mais site, muito mais ferramenta. O Gmail de 2006, se não me engano. Então, tem um monte de coisas que vão dando pra gente subsídio pra gente entender que, putz, a internet não é só ver que biloco, não é só ver... zoeira, Nossa entendeu? Senhora, que biloco 20 anos atrás, hein, Luiz? Exatamente, o cadê, vai? Hein? Exatamente, então a gente podia botar nossas coisas lá. E, cara, a gente viu de 2010 a 2014, a gente viu o boom do e-commerce, inclusive Black Friday nascendo. São coisas absurdas quando a gente fala de internet, consumo de internet, perfil de consumo. Globo.com, por exemplo, o boom da Globo.com, quando foi? Então, não só da Globo.com, mas a Globo.com e a parte de esporte também. Então a gente está falando de um conjunto de coisas que, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, está falando de um uso diferente de cloud para atender essas demandas novas e muda completamente o jogo. Netflix, por exemplo, como serviço de streaming, a Amazon como serviço de e-commerce, Vetex, que hoje é o maior player do mundo, uma série de assuntos, uma série de tecnologias. De negócios, né? Tecnologia não, negócios. Né? Os negócios, né, foram se modificando muito, ganhando... notória o avanço que aconteceu, né? Mas a gente falando aqui do que mudou, né? Para que a gente conseguisse partir, né, para esse mundo muito mais voltado para a nuvem, né, com o avanço dela, e até que trazendo o Cloud Native, né, como opção, ou até vocês diriam que seria um padrão hoje ser Cloud Native? Refaz a pergunta. É default para as empresas, padrão no sentido default, ou ele é um pattern? Não, um padrão em termos de tipo, vou começar uma aplicação, eu já vou pensar ela indo para a nuvem, ou vocês acham que isso não é um pensamento? Não é só isso.
Cloud Native envolve, e aí objetivamente, microserviços, containers, orquestração de containers, DevOps, talvez infraestrutura como código. Tem um monte de assunto quando a gente fala de Cloud Native que está atrelado a Cloud Native, que se a gente falar que Cloud Native é default, a gente vai intrinsecamente dizer que microserviço é default. Então, assim, é muito arriscado essa afirmação de que Cloud Native é default, entendeu? Tá, você acha que, então, aqui não necessariamente microserviço, só microserviço, né? Não vamos ir tanto no detalhe, né? Serviços distribuídos, containers, orquestração, DevOps, enfim, né? Não precisa ser micro também para ser Cloud Native. Acho que eles não... não infere no outro. A gente tem referência que diz sim. Se você pegar a referência da Red Hat falando sobre Cloud Native, ela vai te falar de 4 pilares. Que é microserviço. Microserviço deploy contínuo, integra contínua. Deploy integra contínua, containers e DevOps. Ela vai botar esses 4. Depende de quem fala, tá? Se você pega o Burns lá, o cara que fez o segundo cabeça do Kubernetes lá, ele já é mais amplo de... Estamos discutindo o que é Cloud Native. Ele já tem um vídeo da Microsoft falando disso. A gente está aprendendo a evoluir com isso e estamos discutindo sobre. Inclusive ele trabalha na Microsoft hoje em dia. Exatamente. Brandon Burns, se não me engano. Pode parecer meio prepotente, eu não consigo fazer essa relação que para ser Cloud Native eu tenho que ter microserviços, entende? Eu acho que a Cloud Native é um negócio muito mais abrangente, entendeu? Não, vou te explicar por que não é tanto. Primeiro, que quando a gente fala que o pilar é o Kubernetes, o pilar que a gente fala de implementação real, o pilar da CNCF, por exemplo, é o Kubernetes. Então, quando a gente fala, existiria CNCF se não existisse Kubernetes? Não. A Kubernetes nasce com a entrega do Kubernetes, que era o antigo Borg, para a Linux Foundation. Ao invés da Linux Foundation botar do lado ali como todo mundo, ela cria uma fundação para essa coisa chamada Cloud Native que está ao redor do Kubernetes. E aí a gente começa a ver DevOps, mas muito mais intenso. Quando a gente olha para a Netflix falando dos cases dela de 2014, a gente vê microserviço e container bombando. E aí você começa a ver uma interligação de microserviço com DevOps absurdamente, microserviço com container. Então, não necessariamente você precisa de trabalhar com microserviço, você está fazendo Cloud Native. Mas o inverso é necessário, porque senão você não consegue ter essas coisas. Você não consegue ter todos esses elementos, entendeu? Para compor a caixinha. É diferente. Tá, mas vamos lá, vamos no cerne da coisa aqui. Para ser um microserviço a gente não pode compartilhar banco, certo? Certo. Esse é... Beleza, tem que ser independente. E a Cloud facilita porque você faz um deploy disso com o YAML, que se você pegar, por exemplo, tem ferramenta que você usa o próprio CRD do Kubernetes para poder descrever lá o que você quer de recurso. Então, você usa uma CRD específica que fala assim, quero um banco de dados do Azure. Do Azure... se eu tiver na Amazon, é um RDS, vai. Então você fala que eu quero um banco de dados para essa aplicação. Ponto. Você define isso no YAML do próprio Kubernetes. E ele vai lá, chama as APIs bonitinhas, tem lá a role bonitinha que dá a permissão para isso, implanta com um recurso novo, do zero. Sim, é extremamente fácil, né? Mas o ponto não é nem esse, que a separação, a independência dos microserviços em relação ao banco de dados vai muito além da facilidade de provisionar bancos, né? Vai da questão de negócio e tal. Não é trivial você separar o seu negócio em vários bancos, né? Justo. É esse. Mas para você usar cloud nesse nível de automação, você precisa ter um problema de negócio que justifique esse custo, porque não é barato também. Não é barato nem em pessoas. Porque se você está num modelo de você precisa de Cloud Native, você não vai botar o cara júnior para trabalhar com Cloud Native. Você não vai... Sim, a gente está falando de salários que não são baratos, tá? Não é o júnior de bootcamp, o sênior de 3 anos, esses caras patinam. Esses caras não chegam lá. Certo. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte... Se eu tiver uma aplicação que roda em vários pods, né, num Kubernetes da vida, está rodando no Kubernetes, está containerizado, está tudo bonitinho, mas porventura está utilizando, todos estão apontando para o mesmo banco, porém esse banco
também é clusterizado, também tem escalabilidade. Mas eles estão compartilhando o mesmo banco. Eles ainda assim se beneficiam da escalabilidade tanto de banco quanto de aplicação, mas eles não são microserviços porque eles dependem do mesmo banco. Esse é o ponto. Eu vejo que você está usando quase tudo. Você está me descrevendo o seguinte: eu só tenho um microserviço com uma falha. Entendeu? Ponto. Uma falha arquitetural? É isso. Eu acho que não é um microserviço. Aí que tá. Não é um microserviço com uma falha. Ele não é um microserviço, entendeu? Entendo, mas vamos lá. Você está falando que você está deixando independente. Você está quebrando ele para ter independência. Quando você fala quebrou... Para ter escala. Para ter escala, não independência? Exatamente. Eu só estou usando o Kubernetes em termos de... Quero escalar aqui, entendeu? Tá containerizado, quero escalar. Mas é porque você, em tese, você tem outros recursos, você tem outra chance de escalar com outros serviços. Enfim, que talvez seja mais barato e mais viável, entendeu? Esse é o ponto. Tem várias opções. Bom, aqui a gente concorda em discordar, né? Eu acho que... Para mim vai fazer diferença outras coisas também. Que é a parte de você ter integração contínua e entrega contínua. Quer dizer, eu posso fazer um deploy no meio do dia? É simples assim. Eu posso fazer um deploy no meio do dia e as coisas funcionam ou não? Porque se isso não é possível... Sim, eu concordo 100%. Isso não é Cloud Native. Se você não pode se comportar como um Instagram de fazer deploy e ninguém sentir nada, se fazer vários deployments por dia e ninguém sentir nada, ou sentir quase nada ou pouco, não tem disponibilidade de fato, você não é Cloud Native. Ponto. Morre aí. Por isso que o monolito não seria, entendeu? Porque alguém é impactado, entendeu? Beleza. Desses pilares aqui que a gente comentou, microserviços, containers, orquestração, DevOps, e aí dá para ir aumentando a lista aqui, né? Continuous Integration, Continuous Delivery, e tudo mais, né? Vocês entendem isso como obrigatórios, que foi o que a gente comentou, né? E o que a falta de alguma coisa aqui torna uma aplicação não Cloud Native? Algum desses pilares que a gente falou torna isso não Cloud Native? Cara, eu lembro daquela discussão do microserviço lá atrás. Eu acho que a gente precisa voltar a esse assunto. Porque muitas vezes as pessoas estão no caminho de. Então sempre falta alguma coisa para você chegar lá. E o banco talvez seja uma que boa parte das aplicações faltam. Quando a gente rotula isso não é microserviço, e eu tenho um post falando sobre isso exatamente com esse título, exatamente criticando essa coisa do banco compartilhado, ela vai muito não da ideia de que não é um microserviço, mas da ideia de que não acaba aqui, entendeu? Tipo, não acha que acaba quando isso tá. Se você ainda tem um banco compartilhado, acaba aqui. Quando eu falo de Cloud Native, eu penso a mesma coisa, porque assim, a jornada é longa, cara. Você não consegue botar tudo de vez. Assim, só a parte de observabilidade é um parto. Para você montar log estruturado, assim, beleza, a parte automática que você faria, por exemplo, com a Application Sites, que é botar uma configuraçãozinha na aplicação e a mágica acontece, tá de boa. Tá de boa e vai. Tá? Isso funciona fácil. Mas quando você fala de fazer log estruturado que você tem que mexer no código, e às vezes você tem métodos com mais log do que código de negócio, fica um negócio... E as pessoas não sabem nem o que logar, como logar. Assim, é tenso, entendeu? A jornada é tensa. Você mexe no código, tem que justificar isso. Claro que depois que dá certo, tudo bem. Mas justificar sem ter um case é chato, entendeu? Um case naquele local, tá? Naquele ambiente, naquele grupo de pessoas, para aquelas pessoas. Que aí você convence pelo exemplo. Mas sem esse exemplo real de dar certo, cara, é um inferno. Assim, até a visão de log, cara. As pessoas não gravam os logs que deveriam, você não consegue fazer as métricas que deveria medir, só tem dados genéricos, e aí você passa a ter 2 GB de dados, 10 GB de dados, que não serve para nada. Assim, é log desprezível uma parte do tempo. A gente poderia talvez categorizar como uma jornada, né? Justo. Que tem muita coisa para ser cumprida, né? Isso, eu penso assim. E não necessariamente no instante zero que você está começando ali, você vai ter todos os requisitos necessários para cumprir
sei lá, essa categorização aí, né? Ser Cloud Native, né? E tem um ponto. Você pega banco de dados, por exemplo, você acha que o Kubernetes vai resolver um update de banco de dados? Não vai, cara. Porque assim, pensa que seu banco de pensa que você tem uma aplicação aplica e vai virar versão 1, vai virar versão 2. O banco muda tão drasticamente que versão A é incompatível com versão 2. Se eu tenho que fazer update do banco e fazer rollout da aplicação simultaneamente. No momento em que eu fizer rollout dessa aplicação, a V1 que está no ar também, em tese saudável, no momento que eu fiz update do banco, lascou. Aquela API não funciona, aquele conjunto de APIs para de funcionar, aquele serviço inteiro tem alguma falha ali que por conta da compatibilidade, mesmo que eu esteja no Kubernetes. Então tem uma parte de engenharia de software que é, cara, como eu faço esse deploy de tal forma que eu implante a versão 2 e não quebre a versão 1. Ou crie uma versão intermediária, enfim. É nesse nível para você manter a disponibilidade que a gente tem em alguns tipos de serviço. Isso é chato, cara. Isso é chato. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. Então não é só botar tecnologia, entendeu? Tem um pouco de cultura, tem um pouco de esse zelo por... Cara, eu não posso ter ninguém sendo... Eu tava numa aplicação que era de saúde. Se um cara ficar fora do ar por conta de um deploy, lascou a vida. Não poder fazer deploy com uma aplicação de escala mundial, você tá lascado também. Então, tô até saindo da empresa agora. Mas enfim, esse é importante entender, tá? Até a própria parte de ser resiliente, né? E se no meio de todo esse processo a aplicação V1 tentar fazer alguma coisa no banco que já sofreu alteração, isso. Você vai conseguir, vamos dizer assim, ser resiliente e não perder aquela operação que sofreu esse impacto, né? Vai voltar para uma fila e vai retentar quando subir a versão nova, vai fazer o quê, né? Então todas essas estratégias aí tem que ser muito bem pensadas. E assim, na discussão do dia a dia, só é possível a gente começar a pensar que existe pattern para isso depois que a gente aceita que o banco tem que ser compartilhado. E quando a gente olha para o mercado, que o banco não pode ser compartilhado, perdão. E quando a gente olha para o mercado, ainda há discussão de banco compartilhado. Só é possível você pensar em como ultrapassar esse problema aceitando que ele é um problema. Quando as pessoas dizem que isso não é um problema, elas estão automaticamente jogando fora qualquer possibilidade. Bom, mas vamos seguir aqui. Falar um pouquinho da parte de tecnologia e as nossas ferramentas fundamentais aqui quando no tocante a Cloud Native, né? Gostaria muito que o Luiz puxasse essa frente aí, até para comentar sobre o gancho que ele trouxe lá no início, da relação da CNCF com o Kubernetes. E Kubernetes com certeza é uma ferramenta fundamental aí, né? Quando a Netflix apresenta o case dela, lá por volta... Ela já adota microserviços de volta de 2009, 2010. Apresenta num case fantástico em 2014 na GoToConf, se não me engano. Acho que era GoTo. Ou, enfim, ou outra qualquer, não lembro o nome. Mas o ponto é, a Netflix faz aquilo dentro de casa, mostra o case dela e faz aquilo dentro de casa sem usar container, usando máquina virtual, template de máquina virtual, e era esse o desenho que ela tinha. A Google já havia trabalhado desde 2006 com features do kernel do Linux para criar aquela coisa que seria que a gente chama de container a partir de 2008. Então, 2006 a 2008, a gente tem ali a evolução do kernel do Linux. Só que a gente está falando de assuntos que desde a década de 60 que são batalhados no Unix. E depois no Linux você vê ali ganhos e jails e coisas do gênero que já você começa a ver aí desde o nascimento do Linux na década de 90. Quando você junta esse bololô e você vê aí a Google trabalhando já em 2010 por aí, com um projeto interno chamado Borg, que é quem dá vazão a toda a Google como um todo. Então, sendo o projeto que cuida dos serviços que a gente usa, como Gmail, como planilhas, e por aí vai. Esse projeto, ele é... E óbvio, a Google como Cloud Provider, a GCP nasceu em que ano? A GCP nasceu por ali, não foi? Eu acho que foi na década passada, nos anos 2010, porque a Amazon foi lá por 2006, 2007, né?
Depois, 2009, 2010 foi o surgimento do Azure, né? E acho que um pouco depois foi a Google Cloud daí que foi lançada, né? Tá aqui na Wikipedia. Deixa eu caçar aqui na Wikipedia. Launch 2008. Tá. Então já tinha em 2000. Eu jurava que veio depois do Azure. Então, na verdade, o Azure foi o último dos três, né? Eu imaginava também. Provavelmente a que chegou no Brasil mais tarde, pode ser. Já usando muito desse conceito de Cloud Native, e ela, óbvio, como vendedora de cloud, para quem usar melhor meus recursos, ótimo para todo mundo, né? Ela começa a compartilhar, a separar o Borg, quebrar o Borg em abstrações, padrões. Ele não era tão abstraído como o Kubernetes é. E cria um projeto chamado Kubernetes e entrega para Linux Foundation. Nesse processo de entrega, aí não está claro quem decidiu, como é que foi a decisão, não sei, não está claro para mim, tá? Pode ser que esteja num paper na internet aí, mas eu não sei o que é. Nesse bololô de entregar para Linux Foundation, nasce a CNCF, por uma decisão, e o pilar da CNCF, o centro da CNCF é o Kubernetes, como o motor desse conceito de Cloud Native, pensando em containers, sendo cara que roda como uma orquestração pautada em containers. E eu chamo o Kubernetes de abstração do Cloud Provider. Simples. Ele abstrai completamente os fluxos de um Cloud Provider. E é isso, desde alocação de disco, load balance externo, interno, tudo isso ele consegue controlar pra gente, com um fluxo saudável diferente do próprio Docker. Essa é a mágica que faz ele ser tão diferentão e tão usado depois disso. E é assim que nasce a CNCF. E tudo que a gente tem ao redor da CNCF, todos os produtos que estão ali, necessariamente falam com Kubernetes. Esse é um ponto importante. Não há nada ali, eu não conheço nada. Eu não conheço, e se não me engano, eu tenho que ver onde é que eu acho isso. Regras que falam que tem que ser integrável ao Kubernetes. Esse é um ponto. Não quer dizer que você só precisa rodar no Kubernetes, mas o Kubernetes é o primeiro drive para todos os produtos entregues ali, todos os projetos entregues ali. Não é à toa que quando a gente fala de multi-cloud, né, o pessoal automaticamente já pensa, Kubernetes, né? Roda em todas os cloud providers. Isso teu sistema ali, né, tá containerizado e tal, é suportado, né, pelo Kubernetes ali, você consegue implantar ele dessa forma, meio que automagicamente, claro que tem os outros serviços ali que você tem que tomar cuidado, mas automagicamente, se o Kubernetes é suportado em outros cloud providers, você tem aí uma alta compatibilidade com as outras nuvens também. Por isso que ele é muito importante mesmo nesse cenário aí, né? Tem um ponto que eu acho que pode destacar também, é o seguinte: o Kubernetes surgiu como primeiro projeto aí dentro da CNCF, mas depois apareceram várias outras iniciativas. Mas tudo gira em torno do Kubernetes, né? Porque é pensado, olha, esse serviço aqui como Prometheus, aqui, observabilidade, monitoramento, vamos fazer isso pensando em Kubernetes, mas você consegue usar o Prometheus, por exemplo, fora de algo que está no Kubernetes, né? Vários deles. Isso, justamente esse ponto. Você consegue usar o Jaeger, que é para trace distribuído fora, o OpenTelemetry, que está meio que virando uma linguagem comum, né, para você implementar instrumentação e observabilidades nas aplicações, que vai ter bibliotecas para .NET, Java, Node, Python, as principais stacks, né? Ele também é um projeto que você consegue trabalhar fora, né, do Kubernetes. Então até mesmo uma aplicação legada, uma aplicação mobile, você consegue usar o OpenTelemetry hoje em dia. Então tem muita coisa que surge motivada pela integração com Kubernetes, mas que vai evoluindo e que você consegue, dependendo do caso, né? Claro, sempre vai ter poréns, limitações, até mesmo numa aplicação mais antiga você consegue integrar e utilizar alguma iniciativa Cloud Native junto, né? Isso aí. Por exemplo, gRPC. gRPC
não tem a ver com implantação no Kubernetes, mas tem a ver com como o Kubernetes fala com os componentes internos. Nasce desse projeto. Nasce da ideia de que se eu tivesse APIs HTTP, seria ineficiente do ponto de vista de performance, então eu consigo ter uma comunicação mais eficiente usando o HTTP2, usando o que o HTTP2 oferece, e eu consigo fazer aí streaming de dados, consigo fazer comunicação bidirecional, consigo usar serialização binária, uma série de vantagens, inclusive com retrocompatibilidade entre versões de mensagem de input e output, criando um ecossistema mais eficiente para esse tipo de aplicação. Então, na infra do Kubernetes, no coração do Kubernetes, as coisas se comunicam via gRPC. Aí, aqui ainda falando de tecnologia, ferramentas fundamentais e até de práticas fundamentais, né? Aparece aqui na nossa pauta a parte de automação, né? E a automação, acho que a gente até tem uma sessão só para falar de DevOps, né? Mas a automação está diretamente ligado com o DevOps também, né? Então, o que o pessoal já falou aí de entrega contínua, né? De integração contínua também, toda essa prática de automação em um ambiente de nuvem, eu já não consigo, e ainda mais se a gente entrar na história do microserviços, né, não se imagina a possibilidade de trabalhar com microserviços, né, nesse contexto sem um DevOps, né, uma cultura e uma instrumentação ali para DevOps muito forte, né. É totalmente um pré-requisito, não tem como fugir disso, né? Isso a gente consegue afirmar, eu acho. Né? Não dá pra... Intrabalhável. Assim, o que eu acho que é discutível é se infraestrutura como código não é necessário, o termo necessário não é o termo certo. Mas compilar é infraestrutura como código, entendeu? Isso eu acho que é uma discussão. Mas de resto... Só para nivelar aqui para o pessoal o que seria infraestrutura como código, para o pessoal entender. Definir seus recursos de infraestrutura, ao invés de apertar botão, enfim, e rodar script, definir em formatos declarativos seus recursos de infra e fazer a aplicação deles como método de você criar os recursos. E isso para facilitar, desmontar, montar ambiente, montar em recriar, outro lugar, né? Recriar. Eu acho que é uma necessidade natural. Assim, a gente está falando de um cenário complexo com investimento milionário. Então a gente está falando também que, né, objetivamente, se você não conseguir replicar isso aqui para recriar esse ambiente, não usar cover, qualquer coisa do gênero, você está lascado. Então, anda junto, entendeu? Mas não chega a ser obrigatório. Tá mais pro desejável para obrigatório, você acha? Eu acho que naturalmente o mercado evoluiu e nessa visão do Brandon Burns de a gente está definindo o que é Cloud Native, e o infraestrutura como código tá sendo incorporado aos poucos como default, entendeu? Do cenário Cloud Native. Então eu não vejo mais projeto sem Terraform, não vejo mais um projeto sem, dependendo de onde for, um Ansible. Não necessariamente você vai precisar dos dois, mas eventualmente você vai usar. Fiz um cenário de multicloud, não, de multicluster, entre a mesma cloud, mas regiões diferentes do mundo. Cara, Terraform mãozaça na roda para criar AKS no Azure. Então, AKS, banco, enfim, e outras coisas. Então, ajuda muito, entendeu? E aí, outras duas coisas que aí também são fundamentais, com certeza, ainda mais que a gente falou aqui de DevOps, né? Ainda mais quando tem um cenário que consegue escalar indefinidamente, consegue provisionar muito recurso, como que eu monitoro tudo isso que está sendo criado, essas milhões de instâncias que estão sendo criadas, visto que eu tenho essa escalabilidade, né? Então, escalabilidade é um dos pilares aí das ferramentas fundamentais, das práticas, das possibilidades fundamentais, e o monitoramento disso eu tenho que ter um local para monitorar tudo, e não pode ser nos modelos antigos. Eu não posso monitorar ele individualmente, cada instância é separado, gera log separado, gera um monitoramento separado. Não consigo conviver mais com esse modelo antigo. Nem eu olhar preciso de log no algo disco, centralizado. né? Exato. Nem olhar log no disco, né? Você não tem capacidade de
mais de olhar para um disco para ver, para pedir para alguém te dar um arquivo de log. Senão você vai pagar sei lá quantos funcionários só para ficar fazendo isso aí, né? É o dia inteiro. É uma equipe de telemarketing só para isso. É uma sala cheia de gente só para entregar arquivo de log. E com revezamento de turno ainda, né? E quando eu falo na sala de telemarketing, gente, eu tô querendo dizer uma sala apinhada de pessoas sentadas na mesa fazendo, enfim, um trabalho braçal, entendeu? Certo. Dessa parte aqui, querem comentar mais alguma coisa das ferramentas, tecnologias fundamentais? Prometheus. Então, Prometheus Alert Manager. Prometheus entra como servidor de métricas. Prometheus não é log, tá? Embora você mande dados estruturados para ele, ele não é log, tá? Acho que a solução para log é o lock, não é? Se eu não me engano. Na stack da Grafana é o lock. Mas tem vários. Mas o Prometheus é um servidor de métricas. O papel dele é consolidar métricas. Inclusive você consegue usar métricas do Prometheus para escalar uma aplicação, né? Tem essa possibilidade. Aí a gente está até falando de tecnologia, né? Complementando aí em cima do que o André perguntou, tem o Landscape, né, da CNCF, que vai mostrar tecnologias Cloud Native que a própria CNCF mantém, mas também opções de mercado, né? Só que um volume gigantesco de tecnologias nas mais diversas áreas. Então, se alguém está querendo aprender mais sobre Cloud Native, não se desespere com aquele diagrama, porque você vai ter que viver 1000 anos para conseguir estudar tudo que está naquele diagrama em profundidade, né? Olhar para aquilo e achar que consegue abraçar tudo, né? Até porque você vai trabalhar em uma área específica, tá bom, putz, eu sei que tem isso da outra área, tal, que é algo que acaba acontecendo quando você faz arquitetura de soluções. Mas não dá para ser bom e dominar tudo, né? É humanamente impossível. Bom, entrando aqui numa parte para a gente falar dos benefícios e também dos desafios da adoção de Cloud Native, né? Acho que a gente pode começar aqui pelos benefícios, né? Provavelmente durante as nossas falas aí a gente já comentou, né? Alguns, mas dos benefícios aqui a gente está muito atrelado a próprios benefícios da nuvem, né? O que a nuvem traz quando a gente utiliza ela? A gente já falou aqui, escalabilidade, né? A gente tem uma facilidade ali de escalar, fazer isso via auto-scale também, ter não só a escalabilidade, mas a elasticidade, né? Que é um ponto forte que a nuvem traz, né? Poder ajustar conforme a demanda, isso é uma vantagem muito grande. A própria agilidade de fazer isso de forma rápida, consigo provisionar algo rápido, subir um ambiente rápido, até baixar esse ambiente rápido. Você tem agilidade como um todo, coisas que a gente comentou lá falando da história ali, né? Aquele modelo servidor, vou ter que comprar um disco, o Luiz trouxe lá, vou ter que importar esse disco que não tem aqui. Putz, quanto que demora para você fazer isso, né? E outros pontos aí como resiliência e tudo mais, deixar aí para vocês falarem de alguns benefícios que vocês veem também. Olha, uma coisa que eu vejo como vantagem das soluções da CNCF, soluções Cloud Native, é que você pega os projetos que estão num nível de maturidade maior, né? Ele tem 3 níveis, né? Tem o Graduated, o segundo nível, me fugiu o nome agora. Incubator? Incubated, né? E o terceiro, que é o que está bem começando, que é o Sandbox, né? Se um projeto consegue migrar para Incubated, já é um ótimo ponto, né? Porque ele saiu da ideia e do entusiasmo inicial e já está começando a ter a adoção dele. Se é um projeto mais maduro, o próprio Kubernetes está nisso, o Helm, Keda, Prometheus, OpenTelemetry, eu não me recordo em que nível está hoje, quando estamos gravando aqui no final de
de fevereiro, né, de 2024. Mas, enfim, o projeto que está no nível graduated já foi avaliado pela CNCF, tem um board de membros que faz a avaliação dos projetos periodicamente, significa que aquele negócio já tem larga utilização, está estabilizado, está incubating, né? Eu falei incubating, perdão, pessoal. Que acontece? Já está... Não, eu estou dizendo que o OpenTelemetry está incubating. Ah, sim, mas eu acabei falando incubated, é incubating. Ah, mesma... É a mesma coisa. Mas o que acontece? Significa que o projeto já tem uma aceitação boa, você vai encontrar materiais técnicos, vai encontrar uma comunidade que ajuda a engajar na adoção daquela tecnologia. Então é um ótimo ponto. Agora imagine você, eu descobri aqui um projeto open source, né? Não tem vínculo com nenhuma fundação como a CNCF. Aquele negócio pode tanto deslanchar como pode abruptamente morrer, né? O Luiz até comentou uma coisa que ele costuma fazer que é importante em alguns casos. Eu já vi acontecer isso em projetos .NET, que é você dar fork num projeto para você manter uma cópia, né, desse projeto. Se o projeto morrer, o responsável falar, olha, vou tirar esse repositório do ar, você fica totalmente vendido se você fez alguma implementação baseada naquela solução, né? E ter aí essa chancela da CNCF ajuda a evitar problemas desse tipo. Hoje já tem uma discussão sobre o pós-open source, né? Que seria como garantir os modelos de retorno financeiro, né, para os criadores de projeto open source, já que há um desbalanceamento absurdo entre o consumo de projetos open source e o financiamento deles, de fato. Então já existe essa discussão. Quando a gente fala da CNCF e dos projetos mais e até da Linux Foundation, a gente está falando de uma preocupação na manutenção pública, gratuita e open source desses projetos. Beleza. Após a gente falar aí dos benefícios e outros detalhes, vamos falar também dos desafios. Alguém se habilita aí falando quais são os desafios na adoção agora, já que a gente sabe dos benefícios, o que é difícil nessa virada aí? Tudo. Sério. Cita exemplos. Cara, toda engenharia de software vai cobrar pedágio quando a gente fala de Cloud Native, microserviços, enfim, nesse universo. Gerência de configuração. Coisa básica. Coisas que você vê na faculdade, talvez em um semestre, e olhe lá. Se é que vai ver, talvez. Aí você tem... qual o reflexo no mercado? Monorepo. Para que você consiga ter um monorepo com Git saudável, minimamente saudável, você precisa ter ferramenta para trabalhar. O Git não serve sozinho para gerenciar a versão. Já começa o problema aí. Coisa básica, como os seus repositórios Git estão organizados. Ou qual é a divisão que você tem sobre eles, qual é a quebra que você tem, como é que você escolheu quebrá-los. E se quebrá-los. Né? Então já começa aí. A unidade que você gerencia a versão é a unidade que você implanta, é a unidade que você controla compatibilidade com outras coisas, tanto do que está externo quanto do que você para outros. E isso faz com que você naturalmente vá assim, para um cenário de multi-repo. Isso, claro, monorepo com ferramentas estão tentando resolver, mas ainda é um inferno. E se você entrar no Google e pesquisar monorepo tools, você vai achar uma lista com mais de 50. E assim, boa sorte. Mas tem gente trabalhando assim. Faz sentido olhar também e não descartar. Mas é importante entender. A gente fala de, esse pipeline de implantação de banco que a gente falou mais cedo, isso é um parto para fazer uma coisa dessa funcionar. Você tem que pensar em 2 deployments, talvez. Uma das estratégias é essa de 2 deployments, tá? Um deployment intermediário e depois com feature flag você, de uma hora para outra, você aplica o novo fluxo. É um inferno de você... Ou inferno entre aspas, tá? Mas é complexo. Então, tudo aplicação distribuída.
é como a gente falou mais cedo. É um inferno você botar na cabeça do dev que ele não pode usar uma session, ou uma session memória, ou até um cache local em memória. Porque o cara tá pensando ali, ele veio de uma história longa de um único servidor e não pensa na segunda máquina, na segunda instância, na segunda coisa da aplicação dele. Mensageria cobra pedágio também e tá no alicerce desse tipo de arquitetura. Então, assim, fora Ops, o cara passa a vida inteira não estudando Ops, chega um belo dia, putz, e aí, Kubernetes, vou fazer isso, eu quero fazer um service, quero expor uma coisa, o cara vai criar um service e não passa pelo Ingress Controller. Lasca-se a vida, tudo cobra pedágio. Esse é o ponto importante da história. Como diz o ditado, não existe almoço grátis, né? Exatamente. Tudo que foi negligenciado na faculdade, na carreira, tudo que você deixou para depois, vem ali com um martelo na testa. Fora as entrevistas. Nas entrevistas é um show de horrores. E isso você trouxe bastante na esfera de desenvolvimento, né, de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação, etc. Né? Sem contar que, né, eu quero tudo cloud native, quero tudo na nuvem, né? É tudo fácil, escala tudo muito bem, é tudo muito automático ali, né? Mas tem a questão do bolso mesmo, né? Você vai pagar por cada segundo de recurso que você está usando dentro da nuvem. Então não dá para esquecer isso, né? Não só. Às vezes... Qual profissional você contrata? Quanto você vai pagar para esse cara? Também. Exato. Tipo, se você quer ter um time pela competência também. Exatamente. Né? Assim, e a gente está falando de múltiplas competências. Não é uma só, não. Assim, não adianta você pegar o cara de bootcamp, porque esse cara de bootcamp, cara, ele sabe fazer um Docker Run. Cara, esse negócio de bootcamp aí, o que aconteceu? Coincidiu com aquele período de aquecimento do mercado no começo da pandemia. E daí o pessoal, olha, eu fiz o bootcamp aqui e já comecei ganhando tanto, né? Só que depois você pega vários casos assim, quando começou os layoffs foi uma limpeza total, né, cara? Tipo, gente mais nova que não tinha tanta experiência, infelizmente rodou, né? Hoje fazendo Cloud Native, fazendo Cloud.NET, cara, minha maior dificuldade, por exemplo, hoje é o pleno que quer porque quer, mas não passou pelos problemas. Vira quase uma seita de você ter que explicar um problema que ele não vivenciou, entendeu? Ele não teve uma dor ainda para poder chegar no nível de vamos buscar a solução? E nem viu esses problemas ainda. Nem autonomia tem. Então é difícil às vezes para esse cara. E uma coisa incrível do mercado isso gera bolhas. O cara de Cloud Native está numa bolha que quase intransponível, quase inacessível. Boa. Para a gente se encaminhar para o fim aqui, nosso último tópico é sobre as tendências futuras aí e evolução do Cloud Native, né? A gente tem vários tópicos aqui, eu queria que o pessoal ficasse bem à vontade para comentar sobre eles, sobre o que a gente vê aí que talvez já seja presente, né, mas está se encaminhando para a evolução aí de algumas tecnologias no campo do .NET, de tecnologias Microsoft, que nasceram aqui com a Microsoft também, né, já que a gente fala bastante nesse aspecto. 2020 e 2021 saiu o relatório da CNCF dizendo que o Kubernetes chegou no platô de crescimento. Quer dizer, o crescimento do Kubernetes agora acompanha o mercado e não mais é discrepante. Antigamente você tinha o crescimento discrepante. O mercado cresce 10, o Kubernetes cresce 50. Então essa discrepância acabou. Chegou num platô que está ali acompanhando novas empresas. Entrou mais gente, cresce mais. Entrou menos, cresce menos. Então ele deixou de estar numa curva própria. E quando você tem... Aí outras empresas fizeram relatórios semelhantes, mas por outro viés, perguntando para os líderes qual é a dificuldade de implantação de Kubernetes nesses cenários. E assim, mais de 45% reclamando de falta de profissional. O que é a resposta do mercado para isso? Tá? A gente vai ver ferramentas que a gente já está usando. Tá? A gente vê abstrações sobre essa complexidade toda. Então a gente começa com Dapper na Microsoft, uma abstração sobre diversos componentes arquiteturais do que a gente citou aqui hoje
mensageria, caching, Actor Model, diversos componentes ali abstraídos para você implantar no Kubernetes, dentro da PC Kubernetes. Aspire, muito recente, também falando muito de observabilidade, porque as configurações de observabilidade são chatas, OpenTelemetry, enfim, e são propagadas para acesso a banco, para a sua aplicação, para a request HTTP para outros serviços, mensageria e por aí vai. Tudo isso fora a resiliência interna, fora a própria resiliência. Então, Aspire resolve alguma dessas coisas. E a gente vai ver cada vez mais abstrações sobre o Kubernetes. Jeitos de que você não precisa tocar no Kubernetes, ou dev, e com o objetivo bem claro de botar o dev de bootcamp e aquele cenário de 3 anos produtivos. Não é a melhor arquitetura, não é o melhor jeito, mas tornar esses caras produtivos pelo menos. E aí pra quê? Pra que você pegue alguém que saiba de fato e seja o cara centralizador. Tenho menos recurso, tenho menos dessa pessoa no mercado, esse cara vai ser o arquiteto do projeto, vai ser outro cargo qualquer que se crie, ou vai assumir pro cara do DevOps, sei lá que jeito que vai dar o mercado. Mas a intenção é tornar essas pessoas produtivas nesse ecossistema tão complexo, com um nível de conhecimento necessário absurdo. Aqui, queria fazer uma provocação, uma polêmica aqui. O que vocês acham, fazer um depara dos possíveis problemas que essas abstrações que tentam simplificar muito, né, isso pode causar? Você acha que pode causar um efeito, a mesma coisa que a gente teve com SQL/ORM, que vinha para descomplicar ou fazer com que o dev não precisasse, por mais que a gente sabe, né, que precisa conhecer SQL, mas a proposta é, faz aqui tudo em link, você não precisa saber SQL. O quão vocês acham que isso pode ser perigoso? Queria saber a opinião aí. Pega a história, como é que foi a história com relação a isso? Foi ruim? Mas como é que foi, quais foram as fases? Porque se você olhar o mercado hoje, ele é diferente de 10 anos atrás, com os mesmos assuntos. A gente tem uma fase onde todo mundo vai usar link e ignora-se o resto, meio que, enfim, descarta-se, só vai usar link e tá tudo bem, e é isso aí que sobra. Aí não dá certo, e aí depois... Sofre. Exatamente. E aí em algum momento você tem um balanceamento aí entre o que é link e o que não é link, entre CQRS para algumas iniciativas, uso mais consciente de bancos não relacionais. Eu acho que é maturidade. A gente vai ter muita merda, depois vai se ajeitar. Então é tipo uma curva de maturidade baseada nos problemas que enfrenta. Você acha que pode acontecer a mesma coisa aqui? Cara, eu não acho de todo. Eu acho que, assim, temos que continuar formando profissionais com esse skill, fato, mas sempre vão ser escassos, sempre vão ser poucos. Porque depende muito do gostarem, assim. O mercado não tá tão assim hoje, entendeu? De cada 100, você vai ter 2, 5 no máximo que vão partir para esse skill, para ser especialistas nesse nível. Porque é muita área, é muito assunto. Sim. A minha preocupação aqui e eu não sei se foi uma comparação justa, né? Mas é que, será que essas ferramentas que vêm simplificar muito, elas estão assumindo muito comportamentos padrão, assim, que pode não ser bom, sabe? A gente tem para todos os gostos. Tô assumindo muita coisa por você aqui. Entendi. Se a gente olhar pro Dapper, por exemplo, absurdamente opinativo. Eu, por exemplo, não uso e não recomendo em projeto nenhum meu. Tá? Que eu toque nesse projeto, porque assim, as abstrações do Dapper eu evito. Porque quando você limita todo mundo a trabalhar da mesma forma, você corta as features que são exclusivas. Porque você vai ter um nível X de features e você vai ter que ser flat para todo mundo. Então, quando eu boto no mesmo lugar para mensageria um Redis ou RabbitMQ e falo que é a mesma coisa, eu estou cortando um monte de features de cada um deles para tornar isso flat, idêntico, abstraído. Porque abstrair é simplificar. É a abstração que o Dapper faz para... O Dapper, no caso, pessoal, é o projeto Cloud Native chamado Distributed Application Runtime. Não é a
a biblioteca de acesso a dados .NET. Pois faz todo sentido essa explicação, né? Tá falando então, de banco, né? Senão o pessoal vai começar. Mas isso que você falou é interessante, Luiz, pelo seguinte, né? Você vai utilizar o Dapper, beleza. Daí tem lá os building blocks de estado. Aí você pode usar Redis e você pode usar qualquer banco de dados para gerenciar estado, né? Aí você fala, isso é bom? Olha, o mais adequado é você usar o Redis ou o Memcached para isso, né? Os outros estão lá mais como um quebra-galho, mas dá margem para o pessoal fazer besteira e usar eles em grandes projetos. E a parte de mensageria, a forma como eles criaram a abstração também, eu acho que não ficou muito legal, que é só o modelo de pub-sub, né? E daí, o que acontece? Você fica preso naquele tipo de implementação deles, né? E mensageria também tem um ponto importante. A gente falou de escalar a aplicação e foi falado do KEDA, né? O Kubernetes Event Driven Autoscaling. Para mim, a forma como o Dapper usa mensageria acaba ficando bem chato para você configurar depois daí o uso junto com o KEDA. Eu acho que não fica muito legal, não fica muito simples de configurar. Foi a sensação que eu tive, mas enfim, é a minha opinião, né? Eu acho que vão nascer vários serviços desses, vários projetos desses. Esses são só da Microsoft, são só os que estão perto. Mas são CNCF hoje em dia, né? O Aspire, eu acho que tem outras soluções em outras plataformas que vão fazer o mesmo papel do Aspire, simplificar essa jornada. Eu acho que isso deve evoluir. O Container Apps é uma solução de abstração do Kubernetes para você implantar o container direto. Eu acho que vai nascer, toda cloud provider vai ter que ter uma solução dessa, porque se o cara quer botar um container, o container é simples, enquanto o Kubernetes é complexo. Ter um meio termo para isso se faz necessário. Não é para todo mundo, como nada na tecnologia é para todo mundo. Eu acho que a gente vai encontrar um jeito de achar os limites de cada um ao longo do tempo. Claro que é o custo de erro e milhões ou bilhões de dólares jogados pela janela. Entendo isso também, mas acho que a gente vai achar um meio termo. Mas acho que a gente concorda aqui que uma tendência é ter facilitadores aí para descomplicar tudo que foi criado, todo esse emaranhado de serviços e necessidades que foi criado ao longo do tempo, né? Acho que isso a gente vê, né, com o próprio Dapper, o Aspire ali, esse movimento acontecer. Eu acho que isso é bem natural, né? Eu acho que uma dificuldade grande é da carreira do dev, que ele transpõe essas bolhas, e eu acho que para algumas empresas conseguirem contratar, elas precisam flexibilizar as arquiteturas com a adoção de abstrações para conseguir ter os devs produtivos. Porque senão ela não vai contratar dev, vai ter que ficar formando indefinidamente, ou vai contratar muito caro, ou não vai contratar. É um ciclo. Sim, ainda mais que as empresas, né, por mais que tenha esses, vamos dizer assim, padrão de mercado, como lidar com as coisas, cada empresa também quer aplicar esse padrão de utilização baseado no negócio dela. Então, ter essas facilidades sendo criadas de maneira consciente, claro, eu chamo de enablers, né, alguns chamam de enablers, aí, que para deixar o cara, como o Luiz falou, né, produtivo em pouco tempo, né, não ter que fazer um onboarding gigantesco de um monte de tecnologia, para daí, depois de 6 meses, o cara tá pronto para fazer um commit e começar a fazer alguma coisa. Uhum. Acho que a ideia é habilitar ele muito antes, né? E a tendência dessas plataformas é que elas abstraiam o erro, a complexidade ou a facilidade de errar, que você possa definir, cara, isso aqui é sempre assim. Isso aqui é o jeito que não dá erro. Ponto, vai pra cá. E é isso, entendeu? E além do jeito que não é erro, esse é o jeito que a gente faz, onde já está configurado a nossa observabilidade para pegar nesse padrão, por exemplo, né? Exatamente. Então, senão um implementa de um jeito, outro do outro, isso. E aí é aquela confusão. E aí vai ficando cada vez, o que era muito complexo, de exigir conhecimento de todo mundo, passa a exigir conhecimento de poucos. Só que é um ponto importante, que esses poucos ganham muito bem
em relação aos demais. Fica a dica. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso episódio aqui falando de Cloud Native. A gente abordou vários pontos, provavelmente vai ter mais episódios ou sobre isso, ou sobre coisas correlatas que a gente falou aqui nos próximos episódios, aí fiquem ligados. Não esqueça que a gente está aí no devshow.com.br, também estamos nas plataformas de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast. Se você gostou e acompanha aí nossos episódios, considere favoritar eles, dar uma estrelinha. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.